E estamos passando por um excelente momento para ir às compras, comprar bons investimentos ali, boas ações, boas empresas, no momento que o preço está ficando muito interessante. Não sei se você tem visto muitas notícias por aí, mas muita gente preocupada com a recessão, né, a possível recessão que vai entrar, principalmente lá nos Estados Unidos. Preparei esse vídeo aqui de um modo para acalmar todo mundo. Não sei se você está acompanhando essas notícias de recessão. Vamos falar de cenário, sim, tá? Não é mil maravilhas, a gente tem problemas para passar, mais especificamente até os Estados Unidos, que não estão tão acostumados assim com inflação alta. Só que isso, pessoal, abre muita chance, muita oportunidade de comprar ações muito baratas, né? É aquele tipo de empresa que, se cair muito, tem que comprar. Então, a gente não consegue ignorar, muito grande para ser ignorado, né? Quer um exemplo? O Google, né? A empresa Google, que já caiu bastante esse ano, vamos falar sobre isso, mas saiu uma notícia aí bem legal. Sabe quais empresas que ela compraria só com o caixa que ela tem, tá? Então, só com o dinheiro que tem em caixa, o Google, essa empresa tem em caixa, ela compraria, por exemplo, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Então, só com o dinheirinho que ela tem parada lá, ela compraria essas três grandes empresas brasileiras. Então, é muito grande, tem potencial para superar possíveis crises. E se cair muito, se ficar barata, aí sim que é hora de comprar. A gente vai falar sobre isso, inclusive Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, está comprando. E aí um ponto importante, pessoal, é que quando as ações elas caem, os dividendos ficam mais altos, tá? Proporcionalmente é isso que acontece. Então eu acho que é uma excelente hora, um excelente momento para a gente começar a encher o carrinho aí, comprar boas empresas nos próximos meses, inclusive pagadoras de dividendos, inclusive empresas de tecnologia, enfim, você vai ver tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, galera, então o que está acontecendo, né? Qual o cenário? Então a gente está olhando lá para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e olha só o desempenho muito negativo no ano. A gente está falando de uma queda de 21,48% na média das ações norte-americanas, tá? Isso é uma queda bem alta, que está começando a aparecer aí muita oportunidade de comprar barato por causa desse movimento. E o que é isso tudo que está acontecendo? Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho falado muito sobre o cenário de inflação alta, né? E aí taxa de juros aumentando. Isso acaba sendo negativo no curto prazo para a Bolsa de Valores. E então não é um movimento só no Brasil. É nos Estados Unidos também, tá? A taxa de inflação lá está bem alta e esse é um ponto interessante, né? Eles não estão acostumados com inflação alta, tá? Então, até por isso que o Banco Central americano demorou para ir aumentando a taxa de juros básica, né? A taxa de juros no Brasil já cresceu muito rápido, né? Daqui a pouco a gente começa a ver os efeitos da diminuição da inflação. Mas lá nos Estados Unidos isso está acontecendo de uma maneira mais lenta, né? Então, taxa de juros lá estão aumentando sim, tá? Isso afeta Bolsa de Valores, por mais que historicamente, né, se a gente puxar muitos anos, a taxa de juros americana fica sempre ali em torno de 0,25, no máximo 2, 3%. Então acaba até não afetando tanto assim a bolsa, porque ela é bem pequena, né? Pensa que no Brasil taxa Selic 10%, 12% é muito maior, né? A taxa básica de juros lá nos Estados Unidos costuma ser menor. Só que já tem muita gente ventilando essa hipótese da taxa de juros americana ficar em 4% ao ano, o que é bastante alto. E isso a gente tem um cenário que não é apenas aumentar a taxa de juros que vai resolver o problema da inflação. É aquela grande questão, aquele grande problema que a inflação mundial hoje está acontecendo por alguns problemas que não é simplesmente a demanda, né? O que é a demanda? É a procura. Se todo mundo comprar muito determinado item, aquele item vai crescer. Só que a gente tem um outro problema também, é que se não tem muito desse item disponível no mundo, vai crescer do mesmo jeito, né? Então não adianta você frear a demanda. Então, por exemplo, petróleo, principalmente o petróleo hoje e itens que vêm lá da China, né? Essa cadeia de suprimentos, são um grande problema, né? Está em falta no mundo. Então não adianta você só frear a demanda aumentando os juros, porque esses itens vão continuar em falta. Então a inflação vai continuar. Então o ponto que eu trago aqui, já para a gente esclarecer nesse vídeo, é isso. Taxa de juros alta e inflação alta vai continuar por um bom período, tá? De repente até por 2 anos. Não é um momento transitório. Muito se falou, o Banco Central americano, no ano passado principalmente, que a inflação seria transitória, né? Rapidamente isso voltaria. Provavelmente não, tá? Talvez a gente venha a ter esse cenário de inflação
e esse cenário de taxa de juros alta por algum tempo. E o que isso reflete para nós, investidores e investidoras? É bem provável até que nesse período não tenha uma grande alta na Bolsa de Valores, tá? Não tem como prever o futuro, mas é mais previsível, é mais possível que a gente veja uma Bolsa de Valores meio que andando de lado, uma Bolsa de Valores de repente caindo, né? Na média. Algumas empresas, obviamente, vão subir e algumas vão despencar muito mais. Só que é nesse ponto que a gente tem que encher o carrinho, pessoal. A gente tem que comprar boas empresas, boas ações aí pensando no longo prazo, ou mesmo os REITs norte-americanos. Comprar barato faz muita diferença. E aí eu vou começar a mostrar para vocês isso. Essas ações que possivelmente já estejam baratas, mas que pode ser que continue caindo um pouco. Tá? Então não adianta também você comprar, gastar todo o seu dinheiro de uma vez só, né? Aportes regulares, mês a mês, vai ser importante. E por que que comprar barato faz com que o dividendo cresça, tá? Isso daí é muito importante e é o cenário que a gente vive agora. Bom, primeira coisa agora, eu quero falar um pouco sobre as ações do Google, tá? Como um exemplo aqui hoje, óbvio que não é uma recomendação de compra, mas quando eu vi essa notícia falando que só com o dinheiro que ela tem em caixa, ela compraria quase que a Bolsa de Valores brasileira inteira, eu falei, é uma empresa que a gente tem que ficar de olho, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui, eu vou entrar lá no site da Avenue, né, que é a corretora americana especializada em brasileiros, né, que eu até sempre deixo o link na descrição, que eles são super parceiros aqui e um excelente trabalho. É por lá que eu invisto meu dinheiro internacionalmente. E aí a gente consegue ver, por exemplo, ó, as ações do Google aqui, que é a empresa Alphabet, tá? Então, ela está num momento de queda, daqui a pouco eu mostro o gráfico, mas eu quero mostrar para você aqui um consenso de mercado, tá? De uma nota de 1 a 10, né, os analistas do mercado financeiro recomendam aí 9, né, dão uma nota 9 para ela, ou seja, é uma empresa muito boa. E se a gente consegue comprar barato, melhor ainda, né? Então a gente vê aqui por esse consenso aqui, compra forte. Embora as notícias, o sentimento do mercado é negativo nesse momento. As pessoas estão muito pessimistas com essa possível recessão e essa estagflação, né? Essa estagnação da economia com inflação alta. E aí que a gente vê o preço caindo na tela. Nesse momento, ó, menos 2,89 só hoje, tá? Só que, por outro lado, a gente vê que os fundamentos da empresa, ela continua sendo bastante lucrativa. A gente tem números aqui bem interessantes. Lucro por ação, $110, tá? Lembre-se sempre disso. Uma boa empresa é aquela que gera lucro, tá? Se ela gera lucro, isso vai se refletir em algum momento na cotação ou nos dividendos que ela paga para nós. E aí uma outra métrica bem legal é essa aqui, ó, é a relação preço-lucro, tá? Que está em torno de 20 vezes aqui para as ações do Google. Historicamente, esse é um valor baixo, tá? Deixa eu até pegar um outro site aqui para a gente acompanhar juntos esse histórico. Então esse aqui é um gráfico de retorno, né, de quanto valorizou mesmo. Então a gente vê que num período aí bem longo, de 5 anos, tá positivo, né? Só que para esse período desse ano aqui de 2022, é um movimento de queda, tá? Mas eu quero mostrar os lucros, tá? Vamos compartilhar junto aqui, ó. PE, né? É preço-lucro em inglês, né? Price Earnings, tá? Em 5 anos, então, essa métrica aqui que mostra se uma ação está possivelmente barata ou cara, a gente vê que está próximo nas mínimas históricas aqui, tá? Nessa casa dos 21, dos 20, tá? Em alguns momentos essa métrica já esteve aí próxima de 35, ou então lá antigamente, lá em 2018, quando estava todo mundo extremamente otimista, bateu 60 vezes ali, né? É algo bem caro nesse momento. Então, historicamente, as ações do Google estão num preço bom, na média está barato, analisando, olhando um histórico da empresa. Uma outra métrica também de geração de lucro, contando o preço da ação, é o EV/EBITDA, também aqui, ó, numa mínima, perto de 14 vezes está sendo negociado ali o preço pelo lucro que ela tem, né? Já contando todas essas bases contábeis e fiscais. Então, a gente está falando de uma empresa de tecnologia, né, com possível crescimento futuro, que nesse momento parece estar bem posicionado até para passar por esse momento de crise, de recessão que talvez venha a acontecer. E aí eu quero compartilhar com vocês também um outro documento bem legal, lá dentro do site da Avenue mesmo, é gratuito para todo mundo que é cliente, tá? Então se você abrir conta aí por esse link que está na descrição, você vai ter acesso a essas ideias de investimento que eu vou te mostrar agora, tá bom? Você clica ali em cima em análise, depois em seleção Avenue, e aí você pode ver que mês a mês os analistas lá
da corretora, da Avenue, eles mostram algumas ideias de investimento, tá? É só você clicar aqui, então, em baixar a edição do mês, que você vai ter um PDF como esse chamado Seleção Avenue, tá? E aí eu quero ir direto para falar das empresas de tecnologia, né, que é esse exemplo que eu estou dando aqui hoje no vídeo para vocês, e as ações do Google estão lá na apresentação do pessoal, né? Eles gostam dessa empresa e colocaram aqui alguns pontos legais que eu vou colocar agora, dar um zoom aí na tela para a gente olhar juntos, tá bom? Então, pontos importantes, 32% de crescimento de receita nos últimos 5 anos, tá? Que é impulsionada tanto por YouTube quanto também pelo serviço de cloud, né? Então, o Google ele não é apenas só aquele sistema de busca, né? Ele tem muita coisa por trás que gera receita para ele, tá? Outros pontos importantes, um retorno sobre o equity, né, da empresa de 30%, e aqui está o caixa líquido de 133,9 bilhões de reais, que é o que eu falei que comprava aqui quase a Bolsa de Valores inteira, comprava a Petrobras, comprava a Vale inteira, só com o dinheiro que está paradinho no caixa do Google. E aqui outras explicações, outras informações, acho bem interessante esse tipo de material para quem está querendo investir, já é um guia, né, um direcionamento de ideias de investimento para você decidir se investe nessa empresa ou não. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, quando está num mercado de baixa, as ações vão ficando mais baratas e o dividendo vai ficando bem mais alto, tá? E aqui nesse PDF aí que você pode acessar lá no site da Avenue, eles também têm ideias de dividendos, tá? Vou clicar aqui para a gente ver juntos, porque tem algumas ações aqui pagando muito bem, tá? Para um histórico norte-americano, vou até colocar aí na tela, por exemplo, ó, a gente tem uma empresa do setor de seguros, que é a Prudential, 5% de dividendos, tá? Estou falando de dividendos em dólar. Então, se a cotação cai um pouco, proporcionalmente esse lucro que a empresa tem e distribui para os acionistas em forma de dividendos, fica maior, tá? Então, outros exemplos, ó, essa outra empresa aqui, a Gilead, ela é uma empresa do setor de saúde e pagou aí 4,5% de dividendos nos últimos 12 meses. A gente tem uma outra empresa aqui do setor de varejo, né, praticamente, que é a Best Buy, é uma empresa que vende muitos produtos, eletrônicos inclusive, pagando 4,29%, né? E a Verizon, que é uma empresa de telecomunicações, pagando 4,99%, tá? Então são dividendos bem altos. Inclusive, esse material aqui, ele é produzido lá pelo pessoal da Avenue, e se você quiser que eu faça um novo vídeo falando só sobre dividendos em dólar, que eu, de repente, convide o pessoal lá, os analistas, para virem aqui, deixa aí nos comentários, tá? Dividendos em dólar. Se tiver bastante comentário, eu vou entender que o assunto é importante para vocês e eu convido o pessoal lá da Avenue para vir aqui no canal conversar. Inclusive, um dos analistas lá, um amigo meu, o Guilherme Zanin, ele produz um material muito interessante, inclusive vou compartilhar a tela aí, porque o Instagram dele é um poço de boas informações, tá? Depois segue lá o Gui Zanin. Por exemplo, a gente falando de Google e empresa de tecnologia, olha que importante isso daqui, ó. 58% da receita do Google vem pelo buscador, mas você vê que tem esses outros itens aqui, como o YouTube, por exemplo, né, uma receita bem importante. E aí eu destaco também a Microsoft, tá, que é uma empresa de tecnologia muito, muito famosa, que se puxar desde o IPO dela lá de 1986, se não me engano, já passou de 1000% de lucro, né? Então, uma empresa muito sólida. E você vê que aqui a divisão das receitas da Microsoft são muito mais diversificadas do que das outras techs, né? Então, uma parte vem daquele serviço mais tradicional, do Microsoft Office, etc. Uma parte muito com videogame também, né? O Xbox está aqui. E também o serviço de nuvem, que eles cresceram bastante, né? É uma empresa que não está tradicionalmente, né? Quer dizer, na verdade, ela por ser muito tradicional, mais antiga, não tem tanto charme dessas outras, da Amazon, da Tesla, por exemplo, mas entrega muito resultado também para os seus acionistas. E aí, continuando aqui na nossa análise, por que é um bom momento de comprar? Existe um investidor muito famoso lá nos Estados Unidos, o Warren Buffett, talvez você já tenha ouvido falar, espero que sim, se não ouviu, tem esse vídeo aqui que eu explico um pouco mais sobre ele, e ele realmente foi às compras, né? E também, numa newsletter que o pessoal da Avenue mandou, está aqui, ó, Warren Buffett foi às compras, tá? Então, ele é um investidor de valor, né? Ele tem um pensamento de longo prazo. Em alguns momentos ele não compra. Então, quando ele vai às compras, é um indicador que, de repente, seja aquele momento das ações baratas, tá? E só para colocar um top 5 do que ele está comprando, então para a gente pensar em mais setores que podem ser interessantes, muita coisa aqui ó, de petróleo, né? Então ele comprou Chevron, essa outra empresa
Occidental, que tem esse ticker OXY, e também pensando em tecnologia, né? Activision, Blizzard, aqui pensando em games, e a HP, né? Que também é uma empresa de tecnologia. E também um outro setor que deve desempenhar muito bem, se ficar barato mesmo, é o setor financeiro. Então, o Warren Buffett comprou o Citigroup, né? Que é um banco bem famoso, Citibank. Então, acho que é um bom momento para a gente voltar os nossos olhos também lá para o mercado americano, tá? Porque grandes empresas estão ficando baratas, então a gente pode comprar pensando num crescimento futuro, tá? Como empresas de tecnologia, ou comprar aquelas empresas um pouco mais estáveis, mas que pagam muitos dividendos estando barata. Então, deixa aí o comentário dividendos em dólar, que eu trago, de repente, o Guilherme Zanin aqui no canal para falar sobre essas alternativas de investimento em dólar e a gente pode conversar mais sobre alternativas de dividendos, por exemplo, tá bom? Deixe seus comentários aqui embaixo, dá uma olhada nesses outros vídeos também. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.